Naquele ano, o São João caiu num sábado e minha avó fez questão de reunir a família toda. Era tradição antiga, dessas que a gente guarda no peito, com saudade e cheiro de milho cozido. Todo ano era igual. Fogueira no terreiro, bandeirinha de papel de seda, milho, amendoim, licores feitos na cachaça de umbu e genipapo, sanfona com o tio Expedito e a reza antes de acender a fogueira, com a avó chamando Santo Antônio, São Pedro e São João para proteger a casa. A gente chegou na sexta, no fim da tarde, com o sol já corando o céu de um laranja bonito por trás da serra. Lembro que o ar estava com cheiro de lenha e canela. Minha tia Cida já tinha posto os bolos no forno. As crianças corriam com estalinhos e as mulheres todas descascando milho na varanda. Tudo normal, tudo igual aos outros anos. Menos uma coisa. Tinha uma mulher sentada perto do chiqueiro, bem no canto do terreiro, onde encosta o capinzal. Tava de chapéu de palha largo e vestido florido, desses de estampa antiga, tipo pano de saco de açúcar. Ela parecia quieta, olhando para a fogueira que ainda nem tinha sido acesa. Pensei que fosse alguma vizinha da redondeza, dessas que aparecem para ajudar ou só para ver o movimento. Não dei bola, só estranhei que ninguém cumprimentou ela. Na hora da janta, ela apareceu de novo. Estava sentada na ponta da mesa comprida do lado de fora, onde o povo comia de pé ou sentado em tamborete. Estava com um prato na mão, comendo devagar, olhando o povo em volta. Foi minha prima Karine que comentou primeiro. Quem é aquela tia ali com vestido florido? É amiga da vó? Minha mãe olhou e franziu a testa. Que tia? Aquela ali o é. Do lado do tio Edivaldo. Mas quando a mãe olhou, a mulher não estava mais ali. Sumiu, como se nunca tivesse estado. Minha prima até fez cara de sem graça, achando que tinha confundido. Mas eu também tinha visto. Depois da janta, acenderam a fogueira. Os foguetes estouravam no céu, os mais novos dançavam quadrilha. Os mais velhos proceavam ou tiravam um traguinho perto do paiol. A sanfona do tio Expedito tocava um xote triste, daqueles que dá nó no peito e saudade daquilo que a gente nem viveu. E foi nessa hora que a mulher apareceu de novo. Ela dançava, sozinha, no meio do terreiro, com os pés quase flutuando, como se o chão não pegasse nela. A saia do vestido rodava devagar e o chapéu cobria o rosto, mas não tinha sombra dela no chão. Com tanto fogo da fogueira, toda pessoa fazia sombra atrás, só ela que não. E mesmo rodando no meio do povo, ninguém parecia notar, só eu e minha avó Alzira. A avó estava sentada numa cadeira de balanço, com o terço na mão, olhando firme para a mulher. Eu cheguei perto e falei baixo. Vó, a senhora tá vendo? Ela apertou o terço e respondeu, seca. Tô, e não é gente. Depois disso tudo ficou esquisito. As lamparinas começaram a apagar sozinhas, mesmo sem vento. O rádio de pilha do tio Roberto pegava só estática, mesmo com pilha nova. E o cachorro, o velho Gaspar, que sempre ficava solto pelo terreiro, se enfiou embaixo do fogão de lenha e não saiu nem com um pedaço de linguiça. Chorava baixo, feito criança assustada, mas ninguém quis falar mais nada. Era São João, o povo já tinha bebido, e o medo não combina com festa, né? Só que no outro dia foi que veio a parte pior. No outro dia cedo, o céu estava fechado, daquele cinza meio sujo que nem parece céu de junho. Acordei com o barulho do galo cantando estranhado, como se tivesse engasgado, e o som dos porcos agitados no chiqueiro. Era dia de ressaca para uns, de limpar a sujeira da festa para outros. Mas ninguém comentava nada sobre a mulher do vestido florido. Nem minha avó. Pensei até que tinha sonhado. Mas quando fui buscar água no poço,
encontrei minha prima Karine, sentada no toco do pé de manga, pálida. Você viu ela também, né? Ela falou, sem nem me olhar. Assenti com a cabeça. Vi. E minha avó também viu. Ela engoliu seco e puxou um papel amassado do bolso do vestido. Era uma das fotos que a gente tinha tirado com a câmera de filme do meu primo Edivaldo. A gente tinha revelado no dia anterior, em Vitória da Conquista, e levado tudo numa sacola para mostrar na festa. Na foto, estavam todos em volta da fogueira, sorrindo. Só que no canto esquerdo da imagem, bem onde a mulher devia estar dançando, o espaço estava distorcido, igual quando a televisão pegava mal e a imagem ficava toda tremida. Um borrão claro com um contorno de gente, mas sem rosto. Como se o filme tivesse tentado capturar algo que não queria ser visto. Karine disse que outras fotos também estavam estranhas. Que o chapéu da mulher aparecia numa, mas o rosto sempre em branco. Ou nem isso. Na última, tirada perto da mesa de comida, ela aparecia entre duas pessoas. A avó e o tio Edivaldo. Mas ali não tinha nada, só um vão escuro. A sombra dela estava lá, mas o corpo não. E o pior, ninguém lembrava de ter tirado foto com ela. Aquele domingo foi estranho do começo ao fim. As galinhas sumiram mesmo, sumiram 6 galinhas da avó. Ninguém viu pena, nem sangue, nem rastro. O curral amanheceu com as porteiras abertas, como se alguém tivesse passado ali. Só que o cadeado estava trancado por dentro. E de manhã cedo, Gaspar apareceu morto, deitado de lado no terreiro, com os olhos arregalados e a língua de fora. Sem ferida, sem sinal de luta. Morreu de susto, dizia meu tio. Minha avó se trancou no quarto o dia todo, de vela acesa e sal grosso. Nas janelas, ninguém ousou bater. A gente só ouvia ela murmurando orações, com voz baixa e trêmula. Lá para as 6 da tarde, chamou a gente e mandou juntar tudo da festa. Tudo. Os panos de mesa, os copos, os pratos, as bandeirinhas, até as brasas da fogueira. Disse que era para queimar tudo no fundo do pasto, perto da porteira velha. E ninguém podia deixar nada para trás. Foi visita que ninguém chamou, ela disse. E quando isso acontece, a gente despede do jeito certo, para ela não achar que ainda é bem-vinda. Ninguém entendeu direito. Mas todo mundo obedeceu. Naquela noite, choveu fraco, uma chuva miúda, fininha, que parecia mais sussurro do que água. E no meio da madrugada, teve um trovão só. Um só. Seco, alto, que fez até os copos tremerem na cristaleira da avó. E logo depois, silêncio. Eu acordei de sobressalto, suando frio, com o coração disparado, como se tivesse alguém no meu quarto. E tinha mesmo. Tinha um cheiro, forte, doce e enjoativo. Um cheiro de flor velha, de perfume de defunto, de terra molhada, misturada com mofo. Olhei para o canto e vi uma coisa ali, uma silhueta, chapéu de palha, vestido florido, parada, me olhando. Mas quando fui acender a vela na beira da cama, não tinha mais ninguém. No outro dia, a vela estava virada e o chão do quarto tinha barro. Barro mesmo, marcado de pé descalço. Depois disso, todo mundo foi embora às pressas. A avó jurou que não fazia mais São João naquele sítio, que era melhor largar aquilo para lá, que tem coisa que vem do mato e vem sorrindo, mas é cobra. Só que 3 semanas depois, Karine passou mal. Começou com um pesadelo. Dizia que via a mulher em todo canto. No vidro do carro, no reflexo do espelho, dentro do armário, com o mesmo vestido florido, com o mesmo chapéu. E sempre sem rosto. Ela ficou internada em Poções, depois transferida para Vitória da Conquista. Diagnóstico? Nenhum. Diziam que era coisa da cabeça, mas ela foi definhando.
magra, pálida, trêmula. Parecia que alguma coisa estava sugando ela, por dentro. E na noite em que ela morreu, a enfermeira contou que ela levantou da cama e ficou parada na janela do hospital, murmurando: "Já está aqui, já me achou, morreu logo depois." E no prontuário não tinha causa certa, só insuficiência respiratória súbita. No velório, a avó Alzira não foi. Disse que já tinha enterrado coisa demais na vida. Disse que Karine não morreu doente. Morreu assombrada. Hoje, o sítio da avó está abandonado. A casa ainda está de pé, mas ninguém entra. O mato cresceu, cobriu o terreiro, cobriu o paiol. O chiqueiro está quebrado. E a fogueira que a gente acendia todo ano virou só um círculo de terra queimada, onde mais nada cresce. De vez em quando passo por perto, que é raro porque aquele caminho já nem se usa mais, vejo uns pedaços de pano pendurados nos galhos, como se as bandeirinhas ainda estão lá dançando com o vento. E juro por tudo que é mais sagrado. Tem vez que sinto o cheiro de flor velha, aquele perfume doce de defunto vindo do meio do mato. E tem uma voz, bem longe, que canta um shot baixinho, arrastado, feito alguém dançando sozinha no escuro. Ninguém nunca descobriu quem era a mulher do vestido florido. Ninguém viu ela chegar, ninguém viu ela ir embora. Mas de vez em quando, ela aparece nas fotos antigas, num reflexo, numa sombra. E a avó dizia: "Quando a alma dança em festa que não foi chamada, é porque veio buscar companhia." A gente morava num sítio velho, herdado do meu avô, seu Avelino, que Deus o tenha. A casa era de barro socado, com telhado de telha-vã e uma cozinha de chão batido que vivia com cheiro de fumaça e café forte. A avó Laurinda ainda era viva, rija, do tipo que criava 10 galinhas, fazia farofa de miúdo e ainda rezava o terço toda noite sem faltar um dia. E foi ela que avisou: "Menino, escuta aqui. Pode brincar com qualquer coisa nesse terreiro. Pode subir em árvore e correr com cachorro, até fingir que é bicho. Mas tem uma coisa que eu não admito. Não me vira galinha de cabeça para baixo nesse quintal. Galinha virada para trás atrai desgraça." Na hora, a gente até respeitava, porque vó falava com aquele olho arregalado, dedo em riste, voz de quem já viu mais do que devia. Mas sabe como é moleque, né? Quando a cabeça da gente não pensa, o juízo dança. Na noite de São Pedro daquele ano, depois da fogueira, depois do milho assado e das cantorias, a gente, eu, Zeca, meu primo e Dudu, filho da comadre Zeneide, resolveu fazer uma brincadeira besta. A gente viu num desses vídeos de telefone que se virasse a galinha com a cabeça para trás e fizesse um pedido, o pedido se realizava. Besteira de internet, dessas que chega aqui pela mão de parente da cidade. A avó já tinha ido deitar e o terreiro estava só com a luz da lamparina lá dentro da cozinha. A lua cheia clareava tudo, céu limpo, e o mato ao redor fazia só aquele barulhinho de vento correndo por entre folha seca. Pegamos a Branquinha, uma galinha gorda que vivia ciscando atrás da casa, e Dudu segurou ela pelas pernas. "Agora só virar e pedir", ele disse rindo. Zeca segurou o pescoço da bicha, virou de cabeça para baixo e a galinha ficou quieta. O bicho nem se mexeu, parecia dormindo, só os olhinhos mexiam, meio nervoso. Foi nesse momento que ouvi o primeiro som, estranho da noite. Não foi grito, foi cacarejo, mas não da galinha. Era um som mais forte, mais rouco, como se viesse de dentro do mato. Um cocococô grave, como se alguém imitasse uma galinha, mas errado, muito errado. A gente ficou parado.
o Zeca largou a Branquinha, que caiu no chão e saiu tropeçando, como se tonta. E nesse tropeço ela correu para o galinheiro, mas ao invés de entrar direitinho, ela se escondeu num canto de frente para a parede, tremendo. Vamos entrar? Falei com a boca seca. Medo de quê, homem? Dudu respondeu tentando rir, mas sem conseguir. Só que quando a gente virou para entrar, ouvimos um riso, fraco, de mulher, do alto. Olhei para cima e o coração congelou. Tinha alguém em cima do telhado, sentada, pelada, de pele escura, suja de barro, cabelo longo até o meio das costas, todo embaraçado. O rosto eu não consegui ver direito, mas os olhos brilhavam vermelho, como duas brasas acesas. Ela ria, baixinho, ria e cacarejava junto. Ficamos os três paralisados, os pés colados no chão como se tivessem virado pedra. A mulher agachou, as costas arqueadas, os joelhos junto do queixo e fez um movimento com a cabeça, um estalo, como se quebrasse o pescoço pro lado. Aí pulou, mas não caiu, sumiu no ar antes de tocar o chão. Depois que aquela mulher pulou do telhado e sumiu, a gente ficou um tempo parado, sem saber se tinha sido sonho, susto ou coisa da cabeça. Mas não era. Dudu foi o primeiro a correr. Zeca veio atrás, tropeçando no degrau da porta da cozinha. Eu fiquei por último, ainda olhando para o lugar onde ela devia ter caído. Só que não caiu. Só sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Só que o telhado ainda balançava e umas telhas escorregaram devagar. Dentro da casa, a avó Laurinda já estava na cozinha, enrolada na bata azul de dormir, segurando a lamparina na mão. Que furdunço é esse? Vocês estão mexendo com o que aí fora? A gente ficou calado. A avó olhou para os nossos olhos, sentiu o medo. Ela sabia. Ela olhou para a porta, fungou como quem sente cheiro de alguma coisa no ar e murmurou quase sem voz. Viraram a galinha. Ninguém respondeu, mas ela não precisou. O silêncio confirmou. Amanhã cedo vamos resolver isso. Por agora, ninguém mais bota o pé para fora de casa. Entenderam? Naquela noite, ninguém dormiu direito. O Dudu dormiu no colchão da sala, coberto até a cabeça. Zeca ficou virando na rede até tarde, e eu fiquei ouvindo o terreiro. O som do vento não era só o vento, tinha um assobio, e às vezes uma risada rouca lá longe, como se fosse uma mulher se divertindo devagar. Acordamos de madrugada com o som da Branquinha gritando. Corremos para o galinheiro com a avó na frente, lampião balançando na mão. A galinha estava de cabeça para baixo, morta, presa nos arames do cercado, como se tivesse tentado passar por um vão que não dava. Só que não tinha sangue, nenhum pingo, os olhos estavam virados e, de alguma forma, o pescoço estava virado para o lado errado. A avó ajoelhou ali mesmo, botou a mão sobre o peito da bicha e começou a rezar. Ave Maria, cheia de graça. A voz dela tremia. Durante os dias que seguiram, tudo pareceu desandar. Começou com os bichos. O cachorro, o Chico, começou a uivar de noite olhando para o mato. Depois parou de comer. Ficava com o rabo entre as pernas, escondido debaixo do fogão de lenha. Os porcos estavam agitados, ovelha berrando de madrugada, e o clima, o céu, ficava amarelo no fim da tarde. Como se o sol não quisesse se pôr, mas também não tivesse força para brilhar. E o cheiro, um cheiro de terra molhada, mas podre, como se o chão tivesse com coisa enterrada que não devia. O Dudu voltou para a casa da mãe dele, mas uma semana depois ela veio aqui chorando. Disse que o menino estava trancado no quarto, não comia. Dizia que via uma mulher pelada na janela de noite, que ouvia cacarejo na cabeça quando deitava. A avó Laurinda acendeu
vela pro anjo da guarda dele e me chamou. Geraldo, você lembra do povo do Baixio do Mato? Aqueles que mexem com reza forte? Lembro sim, vó. Você vai comigo lá amanhã. A coisa não tá boa. A viagem até o Baixio foi calada. A avó não falava. Eu, muito menos. O cheiro no ar parecia piorar à medida que a gente saía da estrada e entrava nas veredas. Lá, a gente foi recebido por uma mulher miúda de trança grossa no cabelo, chamada Dona Silvia. Ela nem pediu explicação. Só olhou para a avó e disse: "Isso é coisa de quebra da palavra velha. Não obedecer à ordem de sangue. Tem mulher do outro lado do mato querendo entrar, e agora vocês deram passagem. Eu não entendi na hora, mas depois ela explicou. Essa mulher que vocês viram não é viva nem morta. Ela é um vulto antigo, do tempo que nem tinha casa por aqui. Morava num brejo que existia antes de secarem ele para fazer lavoura. O povo dizia que era uma mulher que pariu dentro do barro, sozinha, sem ajuda. E o menino nasceu morto. Desde então ela ficou rondando, sempre com a alma pesada, presa entre o mundo e o outro. E dizem que quando vira uma galinha com pedido, em falso no terreiro, isso abre a brecha para ela entrar. Porque a galinha é sinal de vida e de presságio. Quando virada errada, vira ponto de passagem. A avó se benzeu. E agora, Dona Silvia? Agora só um fechamento forte. Mas vai ter que fazer no mesmo lugar onde ela apareceu. A noite marcada foi no sábado. A lua estava escondida, céu sem estrela, ar parado. Montamos o altar na cozinha, com vela, galho de arruda, sal grosso e uma tigela com cachaça e pó de café. Dona Silvia riscou um círculo de terra ao redor do terreiro com um galho de aroeira. A gente ficou dentro de mãos dadas enquanto ela começava a entoar um canto que eu nunca tinha ouvido antes. Foi aí que a coisa começou. O vento levantou de uma vez, forte. As galinhas no galinheiro começaram a bater asa e gritar. O cachorro uivava escondido. E então, os olhos. Primeiro, 2 pontinhos vermelhos na escuridão, no telhado. Depois a sombra, ela veio rastejando, de 4 pelo telhado, como se o corpo não tivesse osso. Desceu devagar pela parede, os dedos se esticando, como garras. A avó fechou os olhos. Dona Silvia cuspiu dentro da tigela e disse: "Nome da mãe, nome da terra, nome da alma, volta pro brejo, volta pro barro, volta pro escuro." A mulher gritou, um som que não era de gente, e sumiu. Depois disso, as coisas foram voltando pro lugar aos poucos. Os bichos pararam de agir estranho. O sol voltou a brilhar normal. E ninguém mais sonhou com nada. Mas, até hoje, ninguém mais vira galinha naquele terreiro. E toda vez que aparece alguma criança nova por lá, a avó Laurinda, agora com quase 90, ainda avisa: se virar a galinha, ela volta. E dessa vez, não é só para rir no telhado, não. Foi no sítio do meu pai, lá no meio do mato, que aconteceu essa coisa que vou contar. O povo chama o lugar de Córrego Fundo. Nome real, não é invenção. Aqui não tem muito mistério. A gente leva a vida na base da roça, do café, do gado e do respeito ao mato e às coisas da natureza. Mas naquela época, lá pelos anos 90, eu tive uma experiência que até hoje me deixa com o cabelo arrepiado. Eu era moço ainda, daqueles que não têm medo de mato nem de noite escura. Sempre andava pelas trilhas com o cachorro, o Kiko, um vira-lata esperto que nunca largava meu pé. Mas naquela semana de março, a coisa mudou. Tudo começou de um jeito que eu nem percebi direito.
Só depois que o tempo passou que eu entendi o que estava acontecendo. O começo foi assim: de manhã cedo, eu saí para tirar leite da vaca e o ar estava estranho. Não era só a umidade, nem aquele cheiro do capim molhado que o sol levanta depois da chuva. Era um cheiro de terra virada, coisa viva, mas misturado com um cheiro doce, tipo mato queimado, só que sem fumaça. Não dava para explicar direito, mas me incomodou. O Kiko começou a andar atrás de mim, meio cabreiro, farejando o chão, puxando para um lado e para outro, até que ele parou perto do pé de jatobá que tem perto do pasto. Começou a rosnar baixinho. Eu chamei ele nem olhou, ficou parado, os olhos fixos num ponto no mato. Um silêncio estranho tomou conta. Eu fui olhar para onde ele estava olhando e só vi o mato balançando com o vento, nada mais. Mas aquela sensação de que tinha alguém ali, me observando, ficou o dia todo comigo. À noite, a coisa foi pior. Minha mãe sempre dizia que quando o vento assobia assim, é pra gente ficar quieto, respeitar, porque o mato tem ouvidos. E o vento naquela noite assobiava forte, um som que entrava nos ossos. Eu sentei na varanda com o Kiko, olhando para a mata, quando ouvi uns barulhos, que parecia gente andando de leve, pisando no capim, mas sem quebrar galho nem fazer barulho de folhas secas. Parecia que a pessoa estava flutuando. Eu falei pro Kiko: fica aqui, rapaz, eu vou ver o que é. Peguei a lanterna e fui até perto do pé de jatobá, mas não achei nada, só umas pegadas estranhas na terra, mas não pareciam de bicho nem de... Gente, era como se tivesse um arrastar de chinelo, de pano, só que muito leve. No outro dia, meu pai falou que viu uma mulher lá na beira do córrego, perto da mata, mas quando ele chegou perto, não tinha ninguém, só o rastro na lama e um cheiro doce no ar, igual aquele que eu tinha sentido de manhã. O pessoal da vila começou a comentar que a comadre Filozinha andava solta. Uma mulher velha que aparece só para quem está perdido ou com a cabeça confusa, que faz perguntas difíceis, que mexem com o pensamento da gente. Dizem que se você não responder certo, fica vagando na mata para sempre, igual alma penada. Eu não acreditava muito nessas histórias, mas a cada noite a coisa ficava mais pesada. O Kiko não queria nem sair da casa, latia para a janela e ficava trancado no quarto comigo. Teve uma noite que eu estava na varanda e ouvi um sussurro. No começo parecia o vento, mas depois eu consegui ouvir umas palavras, como se alguém perguntasse coisas da minha vida, das minhas escolhas. Perguntas difíceis que eu nem sabia responder. Eu me tremi todo e o cheiro doce voltou, misturado com um gosto amargo na boca. Fui dormir, mas não consegui pregar o olho. Sonhei que estava perdido na mata e uma mulher velha, de vestido branco, aparecia e me fazia perguntas, me olhando com aqueles olhos fundos que parecia que penetravam a alma. Eu tentava responder, mas as palavras não saíam direito. Cada vez que eu errava a resposta, ela dava um sorriso triste e sumia no meio do mato. Acordei assustado e o Kiko estava quieto, mas com o pelo arrepiado. No dia seguinte, a vizinha contou que ouviu barulho de pedras no telhado dela, lá da outra ponta da vila. O pessoal falou que era a comadre Filozinha que andava por ali, mexendo com quem não respeita o mato. As noites foram ficando insuportáveis. Barulho de passos no telhado, sussurros nas janelas e aquele cheiro doce e amargo que eu não conseguia tirar do nariz. Eu comecei a ficar cansado, com dor no corpo e aquela sensação que estava sendo observado. Na terceira semana, minha mãe fez uma benzedeira vir, a dona Cida, uma mulher velha que conhece as coisas do mato e do além. Ela andou fazendo oração,
jogando ervas na fogueira e falando que precisava respeito e silêncio para a comadre ir embora. Mas a presença não foi embora. Numa madrugada, ouvi o barulho de pedras rolando no telhado da minha casa. Abri a janela e vi uma sombra pequena, encurvada, que assoviava uma música triste. A sombra ficou olhando para mim e quando eu acendi a luz do lampião, ela sumiu, como se tivesse se misturado com o vento. Depois disso, o cheiro doce continuou, o vento assobiando nas árvores, e o Kiko nunca mais foi o mesmo. Ele fugiu uma vez e voltou com os pelos brancos na cara, como se tivesse envelhecido de repente. Hoje, o mato perto da minha casa ainda é evitado pela gente. E quem passa por lá diz que ouve um assovio triste e vê uma figura pequena que faz perguntas na escuridão. Dizem que é a comadre Filozinha, guardiã dos segredos da mata, que não sai de perto de quem não respeita a vida do mato. Hoje estou aqui para contar um caso que aconteceu com a família do meu compadre Joaquim. Ele morava numa casa velha, um casebre que era da família dele desde o tempo do vô dele. Casa simples, de taipa e telha de barro, de varanda de madeira, que rangia com o vento. Joaquim tinha esposa, Dona Maria, e 3 filhos pequenos, Zé Luiz, que já estava para fazer 10 anos, a Ana, com 7, e o mais novo, o Tonico, que tinha uns 4 anos. Era gente para fazer a vida na roça, não muito estudo, mas muito trabalho e fé. Só que essa casa tinha história, coisa que o povo da vila nunca gostou muito de falar. Quando eles foram morar lá de vez, que Joaquim e Maria casaram, a casa já estava meio largada, meio esquecida. O vô do Joaquim tinha deixado para eles, mas ninguém tinha morado lá por uns anos, porque diziam que a casa era assombrada. Era conversa de gente velha, de roda de prosa, mas ninguém levava muito a sério. Só que as coisas começaram a mudar pouco tempo depois que a família mudou para casa. A primeira coisa foi uma sensação estranha que a Maria sentiu. Ela falou que a casa tinha um cheiro meio ruim, que vinha de dentro das paredes. Um cheiro que não era mofo, nem coisa de rato, mas um cheiro pesado, que apertava o peito. À noite, ela achava que sentia alguém olhando, mesmo quando estava sozinha, na cozinha. Falava que parecia um peso invisível, que não deixava ela descansar direito. O Joaquim não deu muita bola no começo, dizia que era coisa da cabeça dela, mas ele mesmo começou a ouvir uns ruídos. Passos no andar de cima, quando todo mundo estava lá embaixo. Portas batendo sozinhas, janelas rangendo com o vento, mas aquele vento que não tinha. E o cachorro deles, o Rapadura, um vira-lata valente, vivia rosnando para um canto da sala, latindo, sem motivo. A coisa mais estranha foi uma noite em que a Maria acordou com um chamado. Era uma voz fina, chamando pelo nome dos filhos. Ela levantou, achando que era algum deles, mas não achou ninguém. Foi olhando pelo quarto, pelos outros cômodos, mas tudo estava vazio. Só que o som vinha de dentro da casa, uma voz que chamava Zé Luiz, Ana, Tonico, com um tom triste, quase choroso. No dia seguinte, a Maria contou para a vizinha, que falou para ela tomar cuidado, que aquilo era coisa ruim e que a casa já tinha sido de um senhor chamado Bento, que desapareceu misteriosamente anos atrás. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido com ele. Só que ele nunca foi visto depois de uma tempestade forte que derrubou várias árvores na região. Com o tempo, os acontecimentos foram ficando mais intensos. O Joaquim começou a ver sombras, uma figura que aparecia no canto da sala,
sumia quando ele tentava olhar direito. A Maria dizia que à noite sentia uma presença ao lado da cama, um frio gelado que a fazia tremer. Os filhos começaram a ter pesadelos, falando de um homem velho, com um olhar triste, que pedia ajuda, mas sumia no escuro. Uma noite, o Zé Luiz acordou gritando porque viu o homem parado na porta do quarto, olhando fixo para ele. A mãe correu para acalmar, mas ele dizia que o homem não falava, só olhava. Depois dessa noite, o menino ficou doente, febre alta que não passava. E o Joaquim começou a achar que aquilo tudo era coisa do espírito daquele homem, preso naquela casa, pedindo algo que ninguém sabia o que era. Uma madrugada, o Joaquim ouviu um barulho forte no andar de cima, como se alguém estivesse andando rápido, correndo, mas a escada era de madeira velha, rangia demais e fazia muito barulho. Ele foi subir devagar com o lampião na mão, e quando chegou no topo, sentiu um bafo frio, um cheiro pesado, e viu uma sombra se mexendo atrás da porta do quarto antigo, que ninguém usava mais. Quando ele abriu a porta, não tinha ninguém. Só um vento frio que apagou o lampião, deixando ele no escuro total. Ele sentiu uma mão gelada no ombro, mas quando virou, não tinha ninguém ali. Foi o suficiente para ele jurar que não dormia mais naquela casa sem a Maria e os filhos por perto. No dia seguinte, a Maria resolveu buscar ajuda de um padre da cidade que veio fazer uma bênção. Durante a oração, a casa ficou pesada. Um silêncio sepulcral tomou conta, e quando o padre aspergiu água benta, ouviu-se um gemido baixo, quase um lamento, que pareceu sair das paredes. Depois disso, a família tentou continuar, mas os sinais só aumentaram. Portas que batiam sozinhas, objetos que sumiam e apareciam em outro lugar, a voz chamando os nomes dos filhos à noite e o Rapadura que fugia toda vez que sentia algo estranho. O Joaquim ficou preocupado. Dizia que não era coisa normal, que aquilo estava tirando a paz da família. Numa noite, a coisa mudou de vez. O Tonico sumiu. Sumiu do quarto, sem deixar vestígio. A mãe acordou com o choro dele, foi procurar e não achou em lugar nenhum da casa. Só o Rapadura latia para um canto escuro que parecia sugar a luz da lamparina. A família procurou no mato, na vila, mas o menino nunca apareceu. Desde então, o casebre ficou vazio. O Joaquim e Maria se mudaram para a cidade, com os outros dois filhos, mas ninguém esquece o que aconteceu. Dizem que o espírito do Bento, ou do Tonico, ou de algum outro que nunca entenderam, ainda ronda aquela casa velha, pedindo ajuda, chamando por alguém. Quem passa por lá, à noite, ouve passos, portas batendo, e aquela voz triste, chamando nomes no escuro. Era noite de festa, o céu escuro carregado de estrelas, o fogo queimando bem forte para espantar o frio que aparece no sertão quando a noite cai, mesmo no meio do verão. O cheiro da canjica doce misturava com o suor do povo dançando forró, e o vento trazia um cheiro de mato queimado, que dava um ar de mistério no ar. Lá pelas 10 horas, quando a fogueira já estava bem alta, a porta da cozinha bateu forte. Minha avó abriu devagar e na porta apareceu um homem. Não era ninguém conhecido, nem parente. Alto, magro, roupa velha e surrada. Mas o que pegou mesmo foi o cheiro que ele trazia. Um cheiro forte de enxofre. Aquele cheiro que parece que queima o nariz da gente. Ele pediu abrigo, disse que vinha de longe e que a noite estava fria demais para ficar no mato.
Minha avó, que era boa de coração, não pensou 2 vezes e mandou ele entrar. O homem sentou na cadeira de balanço, olhando para a gente com um olhar estranho, meio vazio, mas que parecia que sabia demais. A festa continuou, mas o homem não falou nada. Só ficava ali, olhando para o fogo, com as mãos cruzadas no colo. A gente até tentou puxar conversa, mas ele respondia com umas palavras cortadas, meio esquisitas. Parecia que falava outra língua. Quando a noite já ia avançando, o homem levantou devagar e foi até a porta. Antes de sair, ele deixou um monte de cinzas espalhadas no chão da cozinha. Um pó fino que brilhava com a luz da lamparina, parecendo que tinha dentro dele umas partículas de fogo. Eu fui pegar um pouco com o pé, e o cheiro de enxofre ficou ainda mais forte. Foi quando eu percebi que ele tinha sumido. Sumiu feito fumaça na noite, sem fazer barulho, sem ninguém ver para onde foi. A casa ficou estranha depois disso. A fogueira parecia que queimava mais forte. O vento trazia aquele cheiro ruim. E o gado, que até então estava calmo, ficou inquieto, como se sentisse alguma coisa. Na manhã seguinte, minha avó encontrou umas pegadas no chão, mas elas não eram de homem nem de bicho. Eram umas marcas que pareciam de garra, desenhadas na terra mole perto da cozinha. Depois que aquele homem de cheiro ruim apareceu e sumiu feito fumaça, a casa dos meus avós nunca mais foi a mesma. A gente acordava com o som do galo cantando, mas o silêncio que vinha junto era pesado. Parecia que o tempo andava mais devagar naquela parte da roça. O cheiro de enxofre não ia embora. Parecia que grudava nas paredes, no chão, até no ar da cozinha onde a gente fazia o café. Logo na primeira noite depois da festa, eu acordei com um barulho estranho. Não era vento nem nada que eu já tivesse ouvido. Era um arrastar, bem de leve, como se alguma coisa grande e pesada estivesse passando por perto da janela. Eu estava deitado no quarto que ficava na frente da casa, e a janela dava direto para a mata. Levantei meio sonolento, ouvi de novo, e vi a sombra de uma coisa grande se movendo devagar, quase arrastando as patas, sabe? Tentei não fazer barulho, mas o coração batia feito bumbo. Aquela sombra sumiu por trás do pé de jatobá que ficava ali perto. Pensei que era algum bicho grande, mas o som que ouvi era diferente, meio metálico, como um arranhar no chão seco. Na manhã seguinte, meu avô foi cuidar da roça e encontrou as folhas de mandioca todas amassadas, como se alguém tivesse pisado ali descalço. Ele disse que parecia pegada de gente, mas que o tamanho era estranho, muito grande para o tamanho do pé dele. E tinha um cheiro, o mesmo cheiro forte de enxofre que a gente sentia dentro de casa. Minha avó, que era muito sábia com essas coisas da mata, falou baixo, dizendo que aquela visita não tinha sido normal, que o homem tinha trazido uma maldição ou uma presença ruim com ele. Mas ninguém falava isso alto, não queria espantar o pouco sossego que a gente tinha. Com o passar dos dias, os animais começaram a ficar nervosos. A vaca, que era mansa e dava leite todo dia, começou a mugir noite. Adentro, parecia que via alguma coisa no escuro. O cachorro da família, que até então era tranquilo, passou a rosnar para o nada, latindo para um canto vazio da cozinha. Uma noite, eu acordei de um sonho estranho. Sonhei que o homem do enxofre estava no quintal, mexendo nas cinzas da fogueira, falando umas palavras que eu não entendia direito, mas que me davam arrepios. A voz dele era fina, como um sussurro que se perdia no vento, mas o medo era tão grande que eu acordei suando frio.
Quando acendi a lamparina, o cheiro forte voltou. Parecia que ele estava ali mesmo, dentro do quarto, respirando perto do meu ouvido. Eu chamei a minha mãe, mas ela só disse para eu dormir e que essas coisas eram coisas da cabeça. Mas a coisa foi piorando. Logo depois, a gente começou a ouvir passos pela casa durante a noite. Passos lentos, pesados, que pareciam que vinham do quarto da minha avó. Às vezes, as portas batiam sozinhas, abrindo e fechando com um estrondo que fazia o peito da gente quase sair pela boca. Teve uma noite que minha avó levantou, assustada, dizendo que sentia um cheiro forte de enxofre na cozinha e que uma sombra tinha passado na porta da despensa. Ela jurou que viu o homem, mas que ele não falou nada. Só ficou parado olhando, com os olhos escuros e vazios. Eu e meu pai fomos até a cozinha para ver, mas não encontramos nada além de cinzas espalhadas no chão. Parecia que a fogueira queima até de dentro da casa. O que mais deixou todo mundo cabreiro foi quando o galo da roça, que costumava cantar todo dia antes do sol nascer, parou de cantar. Não só isso, ele sumiu do galinheiro sem deixar rastro. E no lugar onde ele ficava, apareceu uma marca feita de cinzas em forma de círculo que ninguém conseguia apagar. As noites foram ficando cada vez mais longas e pesadas. O medo foi tomando conta da casa e as pessoas começaram a evitar passar perto da cozinha depois que o sol se punha. A sensação era que a qualquer momento aquele homem de cheiro ruim podia voltar e não sair mais. E não era só a gente que sentia isso, não. O povo do povoado de Bananeiras começou a comentar que as noites estavam diferentes, com cheiros estranhos, com uma presença que ninguém conseguia explicar. Naquela região, as histórias são muitas. Mas essa foi a que mais me marcou, porque aconteceu comigo e com minha família. E até hoje, quando São João chega, a gente sente um arrepio, o cheiro de enxofre volta e eu fico pensando, será que ele vai aparecer de novo? Quem conta isso aqui sou eu, Nestor, morador da zona rural de Pindorama, interiorzão do norte de Minas Gerais, perto de uma região de mata fechada chamada Mata do Caxambu, uns 8 quilômetros para dentro do mato depois da última porteira, da estrada de chão que leva para a cidade. Aqui o povo conhece cada canto por nome dado pelas antigas. Tem a Grota da Onça, o Poço das Almas e o mais temido de todos, o Brejo do Barro Preto. Não tô escrevendo isso para assustar ninguém Eu nem sou de mexer com internet, mas minha sobrinha que estuda em Montes Claros, que tá passando pro computador o que tô contando. Eu já escutei muita história nessa vida. Desde menino, escutava meu avô falando do Homem do Barro Preto. Diz, ele que viu esse tal quando era jovem, por volta de 1930, quando a estrada do garimpo passava por aqui. Ninguém nunca acreditou nele direito, mas ele jurava de pé junto que viu o tal homem com o zóio aceso, andando rente ao chão sem fazer barulho, coberto de barro, com os braços compridos demais, como galho de pau retorcido. Na época, falavam que era invenção para a gente não ir no brejo, mexer com as armadilhas de tatu dele. Mas com o tempo, foi acontecendo coisa demais para achar que era só história de velho. Eu mesmo fui ver com meus próprios olhos, em 1997. Lembro como se fosse hoje. Era fim de julho, frio de rachar a madrugada, aquele vento seco que corta a pele. Minha roça estava com infestação de taturana do cerrado, e eu tive que ir buscar um tambor de defensivo que deixei escondido num paiol velho na beirada da Mata do Caxambu,
quase colado com o tal brejo. Já estava tarde quando saí. O sol já tinha virado a cara e levei só o lampião a querosene. Não levei lanterna porque o querosene aguenta mais e a pilha era difícil de achar na venda. O mato andava estranho já fazia dias. Os bichos não cantavam de noite e as vacas viviam nervosa, relinchando no escuro. Uma vez achei um bezerro morto perto do coxo, com o couro aberto, como se tivesse sido rasgado com gilete, mas sem gota de sangue. Nem urubu chegou perto. Enfiei o lampião na mão e fui. O paiol fica numa trilhazinha que corta o capinzal. Passa por debaixo de um pé de tamboril, segue o curso do córrego seco e sobe uma valeta de terra preta antes de chegar no brejo. Ali já é lugar que ninguém gosta de ir nem de dia. O barro de lá tem cor escura demais, tipo borra de café, e fede. Um fedor que mistura coisa morta com enxofre e ferrugem. Já começa errado por aí. Eu já tinha ido nesse paiol outras vezes, mas naquela noite e foi diferente. Quando cheguei perto da clareira onde fica a entrada do paiol, ouvi um barulho de água borbulhando, como se fosse panela fervendo. Mas ali não tem nascente nem poça. É chão seco, só barro duro e craquelado. O lampião tremia na minha mão de tanto que tremia meu braço. E não era frio, era um gelo por dentro, um medo do nada, que veio do pé e subiu para as tripas. Eu ia virar para voltar, mas ouvi uma voz. Não era voz comum. Era tipo um gemido dentro da minha cabeça, mas vinha de fora. E vinha do brejo, uma voz grossa, sem forma, como se fosse de um bicho tentando imitar fala de gente. Vorta, vorta, arrastada, molhada, como se tivesse lama na garganta. Congelei. Senti minha espinha tremer como vara verde. Só mexi o olho e o lampião, virando para o brejo. Foi aí que vi. No meio do barro, bem no centro da parte que nunca seca, onde antigamente diziam que um escravo fugido se enterrou ainda vivo, vi uma forma se levantando devagar. Era alto, muito alto, uns 2 metros ou mais. Estava curvado, coberto de lama preta e os olhos, Ave Maria, os olhos brilhavam vermelho como 2 brasas no fim do fogão a lenha. Não piscava. Não mexia, só encarava. Eu paralisei. O lampião começou a chiar e apagou, mesmo com querosene cheio. A luz foi sugada pelo escuro, como se tivesse sido engolida. Senti o calor sumir, como se tivesse caído dentro de um túmulo aberto. A criatura deu um passo. O som do pé dela no barro era como se uma vaca afundasse o casco numa lama podre. Clop. Clop, mas não deixava rastro, nada, nem pegada, nem afundava. Andava por cima, feito sombra. Meu corpo reagiu antes de mim. Corri igual nunca corri na vida. Passei no espinho, rasguei a camisa, caí, levantei, bati o rosto num galho e continuei correndo. Só parei quando cheguei no terreiro de casa e ouvi minha mulher gritar. Tava com a cara branca, dizendo que eu tava com o zóio vermelho que nem brasa e barro preto pingando da cabeça, mesmo sem eu ter caído em lugar nenhum. Naquela noite, tive febre, tremedeira. Delirei até o galo cantar. Quando fui olhar o lampião no outro dia, tava derretido na base de ferro. Derretido, como se tivesse ido ao fogo alto. E o mais estranho, tinha pegadas na porta de casa. Não de bicho. Pegadas sem dedo, só buracos redondos como de um pé sem forma. Eu queimei o lampião. Não voltei mais no paiol. Mas isso não foi o fim. Foi só o começo. Depois daquela noite, minha vida mudou. Nos primeiros dias tentei seguir normal, fingindo que foi só uma visão, uma coisa da cabeça. Mas não tem como esquecer o que vi.
A lembrança vem no escuro, no cheiro do barro molhado, no silêncio das noites sem grilo. E não foi só comigo. A coisa começou a se espalhar. Primeiro foi o Zé Canhoto, meu vizinho do sítio de baixo, que veio me procurar 3 dias depois. Disse que achou umas pegadas estranhas perto do galinheiro. As galinhas sumiram tudo, mas não tinha rastro de raposa, nem sangue, só barro. Barro preto espalhado até na parede do galinheiro. E no chão, marcas fundas, redondas, como se alguém com pé de pau tivesse caminhado em círculo. O Zé ficou meio assustado, mas achou que podia ser moleque da cidade fazendo graça. Eu não falei nada. Ainda estava tentando esquecer, mas aí a filha do Neco Bernardino, que mora na outra encosta do morro, apareceu doente. A menina, de uns 12 anos, vivia correndo solta no mato. Um dia foi buscar lenha e voltou muda, literalmente. Não falou mais nada. Os olhos dela pareciam não piscar mais. Ficava olhando para a parede, como se estivesse assistindo um filme que ninguém via. Dona Irene, a mãe, disse que ela voltou com a roupa cheia de barro e que quando foi dar banho, o barro parecia grudar na pele. Disse também que a menina cheirava podre, igual a água do brejo. Chamaram benzedeira, médico, padre. Ninguém deu jeito. Foi aí que comecei a entender que o que vi não era só coisa da minha cabeça. Era uma coisa viva, uma presença no brejo. E estava começando a sair de lá. Fui atrás do seu Eustáquio, um velho mateiro que morava num rancho perto do Morro do Jacó, bem mais velho que eu, desses que sabem nome de bicho e árvore só pelo cheiro da casca. Ele foi o primeiro a dizer, com todas as letras. O homem do barro preto acordou. Falou que antigamente ele era chamado de encosto de lama. Espírito que vivia enterrado vivo lá no brejo, amaldiçoado. Disse que os antigos não contavam essa parte para ninguém de fora, só entre os mais velhos e rezador. Que o tal homem era um preto forro, acusado de feitiço, que foi enterrado amarrado, ainda vivo, pelos feitores. Botaram a boca dele cheia de barro e costuraram. Enterraram no brejo para calar o mal. Isso foi há muito, muito tempo. Desde então, ele vive ali. Só que de tempos em tempos, alguém desperta ele. E parece que fui eu. Você foi de noite, com luz, no dia de vento do poente, pois então você abriu a porta. Agora ele te viu. Fiquei gelado. O velho disse para eu fazer um defumador, queimar casca de aroeira e arruda toda a cesta e não voltar pro brejo nem passar perto. Eu obedeci. Passei a dormir com lamparina acesa e cruz de palha de milho pendurada. Mas nada disso adiantou. As vacas começaram a morrer. Os bezerros nasciam sem pelo, com os olhos brancos, cegos. A terra da horta amanheceu rachada, seca, como se tivesse fogo por baixo. E toda noite, o cheiro do barro vinha pelo vento. Aquele fedor de coisa podre e molhada. E junto, o som, como um choro afogado. Um dia, acordei com barro nas palmas da mão. Eu não tinha saído da cama. Foi quando a coisa piorou. Zé Canhoto sumiu. Saiu com a espingarda de madrugada, dizendo que ia haver um barulho estranho vindo do milharal e nunca mais voltou. Procuraram por 3 dias. Nada. Só acharam a espingarda, cravada de cabeça no chão, e um círculo de barro escuro onde não crescia mais nada. Foi aí que resolvi ir embora. Pegar mulher, filha, Astralha e ir para a cidade, vender o que desse e sumir. Mas na noite antes da mudança, aconteceu a última coisa. Tava chovendo, frio, barro para todo lado. Minha filha, a Laurinha, de 5 anos, acordou chorando. Disse que o homem preto molhado estava chamando ela pela janela. Fui ver.
A janela da sala, aquela virada para o brejo, estava com marcas de mão, como se alguém tivesse passado lama nos vidros. Mãos grandes, com dedos demais. A menina começou a vomitar barro. Barro. Eu vi. Era barro preto, grosso, com um cheiro azedo. Achei que ela ia morrer. Chamei Padre Odilon, da igreja de São Gonçalo. Ele veio, rezou, jogou água benta que ferveu na testa dela. Depois disse: esse mal não vem de hoje, isso vem da terra. Alguém mexeu onde não devia. Eu sabia quem era. Eu fui no paiol, fui no brejo, levei luz para onde devia ficar escuro. Acordei o que estava dormindo. Naquela mesma noite sonhei com o brejo. Eu estava deitado dentro dele, sem me mexer, com barro na boca, nos olhos, nas orelhas, e uma voz dentro da minha cabeça dizendo: agora você sabe o gosto da terra, agora você vai ficar aqui comigo. Acordei gritando, com a boca cheia de barro. Minha mulher quis correr, pegar a filha e ir embora na hora. Mas o carro não pegou, o motor derreteu. O mecânico depois disse que parecia ter sido enterrado em lama quente. A gente fugiu a pé, de madrugada, com a menina no colo, com o que deu para levar num bornal. Nunca mais voltei. Hoje moro em Salinas, num bairro pequeno, bem afastado do mato. Laurinha melhorou, mas nunca mais foi a mesma. Não fala direito, de vez em quando acorda no meio da noite e aponta para o escuro dizendo que ele está vindo. Às vezes tem cheiro de barro no quarto dela. A gente só reza e espera. Uns anos depois, soube que o sítio pegou fogo, sozinho. Ninguém sabe como. A mata em volta ficou preta, queimada. Mas o brejo, dizem, continua lá, intocado, cheio de barro. E tem gente que jura que a coisa saiu de lá, que agora anda mais longe. Na beirada da cidade tem uns relatos de vulto com os olhos de brasa. Um homem coberto de barro, um homem sem sombra. A última coisa que eu soube foi que um rapaz, estudante da capital que foi fazer pesquisa por ali, desapareceu. A barraca dele foi achada enfiada no meio do brejo. E dentro só tinha barro, nenhum rastro. A polícia disse que pode ter sido animal ou acidente, mas eu sei o que é. Ele nunca volta a dormir por completo, fica só esperando o próximo, que entra na mata sem pedir licença. Naquele tempo a gente morava numa casa simples de taipa, na beira de um capim chamado Buriti, perto do riacho que corta o sertão, onde a água só aparece quando a chuva vem com força. O mato é grosso, com angico, juazeiro, mandacaru, e o cheiro da terra seca mistura com a poeira que voa no ar. Mas o que vou contar não começou logo de cara. Foi aos poucos, quase sem ninguém perceber direito. Mas quando a coisa apertou, a gente percebeu que tinha algo errado. Algo que ninguém queria falar, mas que todo mundo sentia no peito. Primeira coisa que percebi foi o cheiro. Era um cheiro estranho, pesado, uma mistura de mofo, coisa podre e umidade de terra molhada, mesmo que a terra estivesse seca. Vinha no final da tarde, quando o sol já começava a se esconder e o vento mudava de direção. Minha mãe dizia que era cheiro de morte, mas ninguém falou nada. A gente tentou ignorar, mas até o gado começou a ficar inquieto. O velho Toinho, nosso cachorro que era calmo, passou a rosnar para o nada e a fugir da casa quando a noite chegava. As galinhas começaram a sumir. A gente achava só umas penas pelo chão, como se alguém tivesse arrancado elas com raiva. O galo ficou mudo. Parecia que o terreiro tinha ficado mudo também.
Nas noites de lua cheia, eu sentia um arrepio que subia da espinha até a cabeça. Parecia que alguma coisa me observava, mas quando eu olhava para fora, não via ninguém. Minha esposa, a dona Cida, começou a ter sonhos estranhos. Ela dizia que via uma mulher velha, vestida de branco, com os olhos fundos e brilhando no escuro, que falava umas palavras que ninguém entendia, chamando por nomes que ela não conhecia. Quando ela acordava, estava sempre suando frio, tremendo. O medo começou a crescer. Uma noite o cheiro ficou tão forte que não dava para ficar na casa. O vento trazia aquele fedor de morte e o Toinho sumiu. Saí para procurar ele no mato, só com uma lamparina na mão e o coração apertado. Ouvi uns passos no meio do mato, mas quando iluminava, não tinha nada. Só o silêncio pesado e o barulho das folhas secas sendo amassadas. Lá no fundo do mato, perto do riacho seco, eu vi uma sombra. Não uma sombra qualquer, era uma coisa grande, que parecia um homem, mas não era um homem. Fiquei parado, com o suor escorrendo no rosto, e aquilo sumiu no ar. Naquela mesma noite, acordei com um barulho forte na janela. Parecia alguém batendo, mas quando fui ver, não tinha ninguém lá. Só a noite escura e o vento soprando. Meu pai, que sempre foi homem firme, disse que isso era coisa do capeta e que a gente tinha que rezar, fazer benzimento. Chamou o padre da cidade e ele veio com o terço e a água benta passando pela casa toda. Mas nada adiantou. O cheiro continuava, o gado sumia e a sombra aparecia. Uma semana depois, meu pai desapareceu. Foi para o curral com a faca na mão e nunca mais voltou. A gente achou só a faca cravada numa pedra e umas pegadas indo para dentro do mato, onde ninguém mais ousa entrar. Minha mãe ficou louca, chorava e falava com a sombra, como se ela fosse uma pessoa. A dona Cida dizia que sentia a presença daquela mulher de branco no quarto, deitada ao lado dela. Eu fiquei sozinho cuidando da casa e do pouco que tinha. Até que uma noite eu ouvi uma voz chamando meu nome, lá fora, no meio da escuridão. A voz era fraca, arrastada, parecia de alguém que sofria. Eu saí para ver quem era, só com a lamparina na mão, e a coisa que eu vi me congelou. Era aquela mulher de branco. Ela estava ali, de pé, no meio do terreiro, com os olhos brilhando e o rosto coberto de sombras. Ela não falava, só olhava para mim com uma tristeza tão grande que parecia que eu ia quebrar de tanto medo. Ela sumiu devagar, como se fosse uma névoa, deixando um cheiro ruim que grudou no meu nariz. Desde então, eu não durmo direito. Toda vez que o vento sopra pelo capim, eu acho que escuto um assovio longo que corta a noite e arrepia a alma. Até hoje, ninguém sabe o que era aquilo. Só sei que o cheiro, a sombra e a mulher de branco ainda rondam aquele pedaço do sertão, esperando por quem se atreva a ir lá.